Então, nós vamos falar sobre esse assunto que é complicado. O Dr. Gênesis está aqui com a gente justamente para isso. Ele é especialista, como eu já te falei, em mercado imobiliário. O Alexandre está aqui também. O Alexandre está pensando, está caminhando para fazer um distrato. Já está nesse processo já. Por que a gente está falando sobre isso? Porque, com essa crise, muitas pessoas que compraram apartamento na planta têm o desejo, por uma questão de necessidade, de fazer esse contrato. Mas e aí? Será que você consegue receber tudo que você já pagou? Porque tem gente que está pagando há bastante tempo. Então, às vezes, você fica sem saber o que fazer, porque você não tem mais como pagar. E também, se você não pagar, você vai perder. E o Alexandre, eu vou começar com ele primeiro, doutor, para a gente já ter com quem um embasamento para começar a falar sobre isso. Você comprou apartamento? Comprei. Na planta? Comprei apartamento na planta... Que ano, Ale? Se não me engano, estamos em 2016, foi em 2013. 2013, faz 3 anos. 3 anos. Quer dizer, você está pagando ou já está inadimplente? Quando você começou a pensar no distrato, você ainda estava pagando ou tinha atrasado um pouco? Eu cheguei ao distrato quando eu vi que eu não conseguiria fechar eu não conseguiria um agente financeiro que me bancasse, porque eu não tinha renda suficiente. Ah, então você conseguiu comprar, mas daí ao longo do processo, com intermediárias, com tudo... Não tinha mais condição e você não conseguiu empréstimo, é isso? Na verdade, eu tinha condições, mas existe uma questão burocrática que é a seguinte: você não pode comprometer mais do que 30% da sua renda. E a minha renda era uma renda extra. Ah, entendi. Que ela não você não tinha como comprovar. Exatamente. E daí você entrou no processo de distrato quando? Quando eu achei o Dr. Gênesis. Quando foi isso, doutor? Foi agora, recentemente, desde abril para cá, nós estamos tratando essa questão do Alexandre. Inicialmente, tentamos uma rescisão, um distrato amigável junto à construtora, incorporadora. E o que seria um distrato amigável, doutor? Buscar, no caso dele, em avaliando o que tinha sido feito, nós buscávamos a devolução do valor equivalente ao que foi pago. Entendi. E aí começa a discussão. Porque parece que essa conta nunca bate, né, doutor? A conta apresentada pela incorporadora geralmente é muito diversa daquilo que a lei assegura àquele que comprou o imóvel. Entendi. E aí iniciamos esse processo de discussão e de tentativa para uma resolução amigável administrativa. Nada. E não foi possível, e agora nós estamos prestes a distribuir já a ação rescisória, que é uma ação que busca rescindir o contrato. Entendi. Por culpa da construtora. E eu já vou discutir um pouco mais, porque no caso dele não se tratava somente de uma discussão se tinha renda ou não tinha renda, mas sim uma venda equivocada, uma venda maquiada quando ele comprou lá atrás. Quanto tempo falta para ficar pronto o prédio? Ele ficou pronto. Já está pronto? Já está pronto. Mas você não chegou a mudar? Não cheguei, eu estou recebendo vários comunicados sobre... condomínio. Porque daí se você muda, você tem as intermediárias, ou não tem, lá no caso do seu? Na verdade, no geral, as construtoras atuam. A hora que faz o financiamento bancário, se entrega a chave, porque daí o banco quita a construtora e a construtora resolve o contrato. Então, no caso dele, não há intermediárias. Pós-chaves não haveria intermediárias. Entendi. O que haveria era um pagamento definitivo de financiamento bancário. E aí começa o problema também, porque ele não conseguiria... Primeiro, não havia uma concordância em relação ao saldo devedor a financiar. Ué? O saldo devedor dele teria crescido além do que ele imaginava inicialmente. Mas isso não é tudo estabelecido quando você assina o contrato, doutor? Mas aí começam as dúvidas. Por quê? Quando se estabelece o contrato, quando se assina o contrato, no geral, a pessoa assume o valor de uma parcela. Foi isso que o Alexandre fez. Eu assumi o valor de uma parcela X que cabe no meu bolso, com eventuais intermediárias durante a obra. Que também é especificado intermediária no contrato. Também é especificado. Ocorre que o que a maioria das pessoas ignora é que o saldo devedor, a pessoa assinou hipoteticamente por 100 mil, está pagando 1.000 por mês, ela tem um saldo devedor de 99. Certo. Esse saldo devedor, ele também é corrigido. E aí a pessoa, várias vezes, dependendo do fluxo de pagamento que ela fez, ela paga, quando recebe o chamado para levar o agente financeiro,
o financiamento imobiliário, ela está devendo mais do que ela contratou. Tá parecendo quando você faz dívida, faz empréstimo bancário, né? Mas você paga, quando você chega, você vai lá saber quanto você está devendo, você está devendo mais do que você devia antes. E aí na conta do comprador é assim, poxa, mas eu comprei por 300, paguei 80 eu tô e estou devendo 300 de novo? Como é que pode ser isso? Foi mais ou menos isso que aconteceu com ele? Foi mais ou menos isso que aconteceu com ele, né? Foi isso. Eu pensei ter pago quase metade do valor e eu me surpreendi ao saber que eu tinha pago talvez uns 30%, segundo a construtora, talvez uns 30%. E daí, pelas contas, dá para provar que não é verdade? Dá para provar que, no momento da compra, essa informação não foi passada a ele. Ou então ela é passada de uma maneira, digamos assim, implícita. O profissional que está vendendo, o gestor da venda, ele é contratado pela construtora. Entendi. E, obviamente, o objetivo dele... Então, tem dois objetivos. O objetivo dele é só um, vender. Vender e ele, como representante da construtora, conseguir a melhor condição para a construtora. Tá. Né? Por isso que eu sempre oriento a pessoa que está indo comprar um apartamento na planta, ela é importante que ela esteja assistida por um corretor de imóveis... Que não seja aquele que está fazendo a venda. Que não seja aquele que está lá. Entendi. Porque ele vai dar uma condição, vai dar a condição de atender, de passar a ela a melhor condição negocial de compra de imóvel. Agora, por exemplo, no caso, eu quero dividir em duas partes, que o Alexandre está aqui, é o nosso personagem. Então, no caso do Alexandre, que já tentou, tentou fazer o acordo, não conseguiu, é como se, na minha cabeça, aconteceu mais ou menos assim. O Alexandre teria que pagar pelas contas 200 mil e a empresa está dizendo, a construtora está dizendo que ele tem que pagar 500. Ou seja, tudo que ele já pagou até agora, no negócio de juros e tal, não deu nada. Não abateu o saldo devedor. Não abateu nada. Isso. Então, daí ele já teve que entrar na justiça mesmo. Vai para tribunal. De agora para o tribunal. Por quê? Ou seja, ele vai receber, mas demora, né? Ele vai receber, mas demora um pouco. Que daí aquela história é um processo. Isso que você tem que entender. Se você chegou nesse estágio, que você já conversou com a construtora, você já contratou um especialista em mercado imobiliário e não aconteceu nada, não desista, mas tenha ciência de que demora. Porque é um processo judicial, a justiça do nosso país é morosa e todo mundo tem o direito de se defender, então vai ser aquele bate-boca até que se chegue no veredito. Então demora um pouco, né, doutor? Até porque, mas é importante porque várias vezes, com mas não pode deixar de fazer. Antes de se entrar na justiça, existem possibilidades de rever a questão do financiamento, de rever a questão do valor. Mas também existe a possibilidade da incorporadora não querer, né, fazer isso. E aí, que é o que aconteceu. O meio judicial tem que ser sempre pensado como o último a ser buscado. O mais ideal é que se consiga várias vezes, né? Que foi o que nós tentamos no Alexandre, ver com vários agentes financeiros, tentamos discutir a questão da possibilidade dele, efetivamente, pegar a chave... Quando você diz agente financeiro, você fala de banco, né? Banco. De conseguir um empréstimo para... Conseguir um financiamento bancário para que ele pudesse E ele não quitar. Conseguiu isso porque ele não tem renda para isso? Ele tem uma renda informal, daí informal não dá para provar, é isso? Tem um fator aí importante destacar, que a avaliação dos bancos, na época que ele comprou, em 2013, em virtude da crise financeira que o Brasil passa, houve uma restrição muito grande de crédito de 2013 para cá. E se ele tem uma renda que não é comprovada, ele não consegue, né, doutor? Então, até conseguiria com comprovação de extrato bancário e outros comprovantes. A comprovação de financiamento bancário ela não se dá somente por olerite, mas ela pode se dar por outros documentos que fundamentem aquela renda. O problema é que a avaliação de 2013 para 2016 pelos bancos mudou drasticamente. Porque o custo de vida aumentou e o nosso salário não. Né? Não, e a crise fez com que os bancos simplesmente parassem a concessão de crédito. Em virtude de desemprego, em virtude de queda de renda, inadimplência. Isso tudo mudou o mercado imobiliário. É por isso que tem muita gente querendo devolver imóvel. Muitas pessoas. Agora, me diz uma coisa. Se eu percebi, no caso dele... no caso dele já é judicial. É um caso que já não teve acerto. Mas, por exemplo, vamos supor, eu comprei um apartamento. E eu, Keila, comprei um apartamento. Daí, eu estou vendo que eu não vou ter condição de pagar. Ou fiquei desempregada, ou... aumentar não aumentou muito, porque normalmente aumenta de acordo com a inflação. Mas acaba sendo muito porque o nosso salário não. Mas eu vi que não consigo pagar. Daí, o que eu tenho que fazer? Eu já paguei uns por 2 anos. Eu procuro a construtora e peço devolução do dinheiro... É isso que eu devo fazer quando eu vejo que eu vou me tornar, antes de me tornar uma inadimplente, É importante destacar que isso só é válido para imóveis na planta.
Então você comprou e o imóvel não, ficou pronto e você ainda não assumiu o imóvel. Você ainda não mudou. Você ainda não mudou, não assinou o contrato de financiamento bancário. Por que eu estou falando isso? Porque uma vez que você assina o contrato de financiamento bancário, a discussão é com o banco, não mais com a construtora. Entendi. Então, se você ainda está em vias e aí não tem como devolver imóvel quando se está com o banco. Mas tem que fazer acordo para pagar essa dívida. Mas tem que fazer acordo porque pode ter execução bancária. Agora, até o momento que está com a construtora, você pode sim devolver o imóvel. Porque a lei entende que há uma relação de consumo e o comprador do imóvel é consumidor e a construtora é fornecedora de produto. Mas a empresa não é obrigada a me pagar 100% do valor, ou é? Isso está sendo discutido nos tribunais ainda. Mas não tem uma lei assim que fale, olha, quando você devolve, você recebe 80%? Na verdade, a lei que é aplicável é o Código de Defesa do Consumidor. E o que o Código de Defesa do Consumidor diz? A devolução total do valor. Mas eu nunca vi acontecer isso. Então, e por quê? Hoje, até dia 10 de agosto, 10 de agosto acontecerá no STJ um julgamento que pretende pacificar essa questão. Por quê? Porque os tribunais ainda não chegaram a uma conclusão de como resolver essa questão. Porque o que eu conheço, já vi muita gente devolver apartamento, o que eu conheço, que era até o que eu ia te perguntar, que eu achei que era o correto, que eu imaginei que a lei não tivesse conseguido, é que você tem uma... Eu imaginei que no contrato tivesse uma porcentagem. Tipo assim, olha, se não sei o quê, você pode... É igual carro, né? Você devolve 70% do valor. Os contratos prevêem, a maioria das consultoras prevêem devoluções que vão desde 15%, perda total do valor, até devoluções de 70%. Eu já vi construtoras fazendo isso. Mas daí, se o contrato prevê isso, por que eu não quero aceitar? O povo não aceita, por isso? O que acontece? Nós temos visto casos de construtoras que querem jogar ao consumidor todo o ônus que ela teria do eventual distrato. Isso não é possível ser feito porque a legislação Ou seja, a construtora fala, não, eu vou te devolver os 70, mas você está me devendo isso daqui porque nós fizemos... É isso? Não, chega a ponto da construtora querer que seja abatido do valor que ela teria a devolver o imposto de renda dela. Eu já vi alguns casos de contratos prevendo isso. O PIS e o COFINS que ela deveria pagar. Mas e aí? E aí que essa cláusula... Vai tudo para a justiça, né, doutor? Não tem que discutir. Essa cláusula é nula de pleno direito. Porque tem uma coisa que é bem mais legal também que eles fazem. Construtora é uma coisa ótima, né? Por isso que eles estão envolvidos em todas as coisas legais que estão acontecendo no nosso país. Porque daí... Não precisa falar, doutor. Porque daí o que acontece? Eles vendem esse apartamento depois normalmente, né? Se eles pegam de volta, certo? Eles por exemplo, disponibilizam a venda. Enquanto está esse perrengue todo que ele está esperando a resposta judicial, esse apartamento está à venda de novo, Já né? vai ficar à venda novamente. E daí eles podem vender pelo valor de mercado normal. Então, aí nós temos um outro problema que tem sido... Eu quero só destacar que por favor. As construtoras têm um importante papel no país, muito, que é de fornecer habitação, né? O que se está discutindo agora é que a crise econômica atual trouxe uma nova realidade que ninguém previa. Por exemplo, eu vou te contar uma outra discussão que nós estamos tendo com a construtora. Vamos pensar que o Alexandre tivesse feito o financiamento dele. Pegou a chave do imóvel dele e lá assumiu no contrato, na escritura, que ele comprou por R$400 mil. Legal, ele está feliz dentro do apartamento dele, fez um investimento de R$400 mil, ainda que ele esteja pagando com financiamento bancário. A construtora disponibiliza o mesmo apartamento, idêntico ao dele, no andar de baixo por R$280 mil. Isso é uma prática ilegal. É uma prática... Mas eles não vendem de acordo com a altura com o valor do que eles quiserem? Sim, tem uma variação disso. Mas o que as consultoras têm feito é, como há um número muito grande de distratos, elas vendem por qualquer valor. E aí isso, para ele, é péssimo. Lógico. Porque se ele tiver que vender, ele vai perder metade do que ele investiu. E isso tem sido levado aos tribunais também. Mas isso tem sido levado aos tribunais, independente dele querer vender ou não? Por exemplo, ele sabe que o cara de baixo comprou mais barato. Ele pode entrar na justiça e pedir o quê? A reparação de danos materiais. Houve um prejuízo dele numa expectativa que lhe foi proposta. Se ele pede o quê? Dinheiro? Dinheiro de volta. Indenização. E esse povo está pagando tudo isso, doutor? Não está pagando ainda. Mas vai voltar a pagar. Você sabe por quê? Veja bem, se ele soubesse em 2013
que na hora da venda, olha, você está comprando um apartamento que em 2016 nós vamos colocar o mesmo apartamento que você está comprando pronto por 40% claro a menos, ele não vai comprar. Ele não compraria. Óbvio. Essa promessa criou uma expectativa de direito dele. Entendi. Isso não pode ser feito. A consultora tem que, pelo menos, manter a lisura de atentar ao valor que ela ofereceu aos seus clientes. Então vamos lá deixar umas orientações aqui para a gente poder encerrar. Acabei de comprar o apartamento, já paguei 1 ano, acabou o dinheiro. O que eu faço? Primeira coisa que eu tenho que fazer. Acabou o dinheiro, vai devolver? Ué, não tem como devolver, não tem como fazer pagar. acordo. E tá lá ainda não tá no financiamento, tá com a construtora. Vai à construtora e busque uma tentativa de acordo amigável. Vou sozinho ou já chamo um especialista? É melhor já ir com um advogado especialista nisso. Com advogado? Advogado. Certo. A questão, se não tiver acordo, justiça mesmo nesse. que seja amigável, é importante que esteja acompanhado de um advogado. Se não tiver acordo, justiça. Se não tiver acordo, justiça. Comprei o apartamento, já paguei, já peguei a chave, já mudei, já estou devendo no banco. O que eu faço? Não tenho dinheiro para pagar. Está devendo para o banco? Porque daí sai da construtora e vai para o banco, você falou, não foi? Abrir um processo de negociação com o banco para rever a questão da parcela. Certo. No banco, você pode até tentar uma renegociação de ampliação de prazo. Aí, se eu estiver desempregado, eu consigo isso? Não. Aí não, porque o banco vai reavaliar seu crédito. Daí eu entrego para quem? Aí a melhor opção, sabe o que é? Vender esse apartamento. E você acha que tem alguém comprando alguma coisa agora? Tem opções. Tem? O mercado está... É claro, ela vai ter um prejuízo na venda, porque está precisando vender com urgência. Mas o mercado tem opções de compradores que se interessam por esse tipo de produto. Tem alguém que tem dinheiro ainda para fazer isso? Hoje mesmo, Keila, assessorei um cliente pela manhã que está comprando um apartamento de uma pessoa que estava perdendo o apartamento. E a pessoa agora, ao invés de perder o apartamento... Perde um pouco de dinheiro, mas você não perde tudo. Não, então... ela está com condição agora de até pagar um aluguel por uns 2 anos. Gente, olha, então presta atenção no que o especialista está te falando. Se você já está aí na tábua da beirada, já está devendo para o banco, já está desempregado, não tem perspectiva no momento, claro que a gente tem que ter fé. Mas você conviva com a tua realidade naquele momento, sem focar, obviamente, numa melhora da tua vida, só que não vai se afundar numa coisa que você não tem condição, porque senão o banco pega mesmo e vai para leilão e você vai perder tudo. Antes que isso aconteça, procura um advogado também, né? Procura um advogado. Põe para vender, perde um pouco. Às vezes o advogado até conhece quem compre. Então você vai perder um pouco de dinheiro, mas pelo menos não vai perder tudo. Isso é uma coisa. Essa é a segunda coisa. Segunda coisa. E aí, o que mais que tem que eu esqueci? Em virtude, se comprou e a construtora está fazendo essa prática desleal... De vender pela metade. De vender pela metade do preço, procura um advogado, porque aí não tem negociação. Aí é ação direto. As consultoras têm falado o seguinte... Não, mas eu não tenho nada que me impeça de vender pelo preço que eu quiser. Tem sim, porque ela ofertou e trabalhou na venda de um imóvel, na venda de um condomínio por um valor X. Ela não pode jogar todo o patrimônio das outras pessoas pela metade do preço. Daí vamos supor que você não tenha dinheiro para pagar o advogado. Daí o advogado também recebe quando você recebe, não é? Não. Geralmente tem os honorários contratados, são previamente. Ah, é? Então você tem que ter um dinheirinho. Pode até fazer um misto, paga um pouco menos fixo e atrela o recebimento do valor final, mas para que ele possa iniciar os trabalhos... Caso a pessoa não tenha condição de pagar, o Estado tem hoje as PAJs, são procuradorias disso. Tem as desvantagens que demora ainda do que já demora e ela está numa fila... Já demora, né? Pois é, e ela está numa fila com muitas outras pessoas. Infelizmente, ela não vai poder ter uma assistência tão pessoal. Mas, se é o caminho, o melhor jeito é esse. Recebe, né? Demora, mas recebe. Normal, a maioria dos casos recebe, né? Porque eles estão fazendo meio errado mesmo. Você quer que eu te fale? Olha, eu tenho até tido com muita surpresa boa o prazo das ações. Infelizmente, nesse momento, todas as ações que versam sobre isso estão suspensas. Todas no Brasil. Estão suspensas? Até dia 10 de agosto. Quando acontecerá o julgamento, pelo menos está marcado o julgamento, para que o STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, se pronuncie a respeito dessas questões de devolução imobiliária. Para ver como é que vai ficar. Para ver como é que vai ficar. Mas então eu vou esperar depois de 10 de agosto para ver. Não. Deixa tudo pronto já. Não espera. Se você está devendo para a consultora, o teu saldo devedor está subindo. Não espera. E se você está devendo para o banco, não tem condição para isso. Para o banco, pior ainda. Não demora, não espera até dia 10 de agosto, não.
Alexandre, obrigada, querido. Boa sorte, tomara que você receba logo. Eu também espero, com a ajuda do Dr. Gênesis, vai dar tudo certo. Alexandre fez certinho, buscou um especialista. Você tem dúvidas ainda? Dr. Gênesis tem uma página no Facebook, que é Gênesis com Y Alves Júnior. Você entra lá no Facebook, pode até deixar a sua pergunta lá para ele. Mas se você precisa de uma ajuda mesmo de um profissional, você pode ligar para ele, marcar, agendar uma entrevista com ele, conversar com ele direitinho. A gente tem o telefone também, já está aí na tela, 2389-7924 é o telefone, você entra em contato com ele, contrate um especialista, é a melhor coisa que você faz para você não perder mais ainda. Porque aquela história, um pouquinho você vai perder mesmo. Se você já está devendo, é melhor você já buscar, não espera o dia 10 não, porque você está no Brasil. Para eles mudarem a data desse julgamento, não precisa muito. Não é, doutor? Já mudou 2 vezes. Então você vá atrás dos seus direitos, porque às vezes a gente... Mas isso serve para você que ainda não comprou também, viu? Obrigada, viu, doutor? Pela tua participação no programa. Imagina, eu que sempre, agradeço, doutor. estou à disposição. Olha, isso também serve, essa nossa conversa de hoje, doutor Gênesis, serve para você que ainda não comprou nada. Que você tem que ter alguém com você que entenda do assunto para comprar um apartamento. Você não pode comprar um apartamento, você não entende nem de contrato, porque é tanta coisa para a gente ler, que a gente que é leigo, você começa a ler e acha que está tudo certo. Na maioria das vezes não está. Então você já contrate um especialista no mercado imobiliário, peça para ir com você, ou um advogado desse setor, para que você não feche nenhum contrato, não assine nada, sem uma orientação de um especialista. Porque depois, você viu a confusão para voltar atrás? Você vai perder de qualquer jeito. O Alexandre ainda pode ser que não perca, porque como já está indo para a justiça, daí ele vai ter que ter paciência, mas em contrapartida não tem o apartamento dele agora em mãos. Então, muito melhor você... Às vezes você fala, vou gastar um dinheiro, deixa que eu faço. Não, é melhor você gastar agora do que ficar um tempão esperando por uma solução, tá? Essa é a nossa dica de hoje.